Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, com muita alegria em receber você aqui. Um beijo grande para você que ligou a TV, que está aí me acompanhando, querendo crescer na graça e no conhecimento. Já deixo aqui no início do programa de hoje o versículo do dia. 1 Crônicas 16:34. Anota aí. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. O amor de Deus não acaba, o amor de Deus dura para sempre. Então, quem sabe você está aí angustiado, se sentindo vazio, abandonado, cabisbaixo, macambuzo, sorumbático, circuncinfláutico. Eu não sei como é que anda o seu coração, mas sinta-se amado agora por Deus, porque Deus te ama, diz a palavra dele. Muito bem, hoje no Antenados a Geral vamos falar um pouquinho aqui sobre exercendo a paciência. Será que você sofre de impaciência? Como é que anda seu temperamento? Como é que anda o fruto do Espírito? Hoje vamos falar um pouquinho sobre ensinar você a viver uma vida com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais paz. E para participar do programa de hoje, me ajudar aqui no debate, convido ele, que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrósio. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado por estar aqui mais uma vez e vamos debater aí. O assunto é bom. Espero que pegue fogo hoje. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor, bacharel em teologia, escritor, Wallace Magalhães. Muito bom estar aqui mais uma vez, juntamente com você e com todos os telespectadores, viu? Muito bem também, para participar e me ajudar aqui na contribuição no tema paciência, convido ele, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazomba, em Itaguaí, Eliezer Farias. Prazer poder estar mais uma vez aqui no Antenados. Eu espero que os nossos telespectadores esperem e esperar no Senhor. Gostei dessa aí, hein? Vamos lá então aqui ensinar. Quero começar aqui a abordagem de hoje, que diz o seguinte: vivemos em um mundo globalizado, altamente veloz, onde as informações é transmitido em tempo real para todos. A necessidade pelo imediato é comum e logo se quer cada vez mais rápido que os problemas sejam resolvidos, que as conquistas sejam ganhas e que as mudanças aconteçam. Estamos em plena modernidade tardia, onde a essência do trabalho duro foi substituída pelo imediatismo. Não temos mais tempo para construir, já queremos pronto, instantâneo. Hoje, então, no Antenados a Geral, vamos debater um pouquinho sobre esse tema, como podemos exercer a paciência. Primeira pergunta aqui, pastores. A Bíblia fala sobre esperar com paciência no Senhor, mas o que significa esperar com paciência no Senhor? Vamos, antes de entrar na pós-modernidade, que eu acho que é legal a gente falar sobre o mundo líquido que a gente vive, que os valores, tanto do lado de fora como do lado de dentro, têm se desfeito, né? Mas vamos falar o que a Bíblia nos ensina em relação à paciência. O que é esperar com paciência no Senhor? Até lembrei de Paulo Freire agora, quando ele disse de esperança. Ele fala, nossa esperança não é esperança de esperar, de ficar parado, olhando para o alto. É esperança de esperançar. É uma esperança que te move, uma esperança que não te paralisa, mas você anda, caminha, bota o pé para fora do barco, vai caminhando, crendo. É mais ou menos isso. Eu achei interessante o Paulo Freire falando isso. Adriel, o que é esperar com paciência no Senhor? Bom, primeiro que nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes a gente acha que Deus está dentro do nosso tempo. Uma analogia que eu gosto muito de fazer é que se você pegar uma nave espacial, sair da nossa atmosfera e for lá para fora, você não vai ver o sol se pondo, o sol nascendo. Então, ali não faz sentido 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, 1 dia. Por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia pode ser 1 hora, 1000 anos podem ser um dia e 1000 dias pode ser 1 ano, e vice-versa. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Agora, nós também ou cremos na Bíblia ou não cremos. A Bíblia ela é cheia de promessas, de heranças para o seu povo. E se está dito e ponto final. Agora, se para mim vai acontecer hoje, amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 ano, aí eu tenho que aprender a confiar e saber esperar o tempo do Senhor. Bom, a gente tem vivido uma cultura muito imediatista, né? O próprio nome, tudo é para quê agora? E isso me lembra um texto
Esse que você citou, Paulo Freire, é o mentor de Mário Sérgio Cortella. E ele cita muito essa frase, a diferença entre esperar e esperançar. Esperar é você ficar sentado esperando que algo de fato aconteça. Esperançar é você buscar para que aquilo aconteça, é fazer a sua parte. E nós estamos vivendo, então, no contraponto dessa diferença, o paradoxo do nosso tempo, da comida rápida, da digestão lenta, das casas assuntuosas, mas de famílias vazias. Então, nós temos vivido isso porque, em detrimento do que é realmente importante, nós temos colocado o urgente. O tempo de Deus, de fato, né, Adel, não é o nosso. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos, e nós devemos entender que nem tudo o que queremos é o que Deus quer. Saber esperar é saber entender o que Deus determina para a nossa vida. Nem sempre o que queremos, o que desejamos ou buscamos vai acontecer, mas no tempo de Deus, o que há de vir sobre a nossa vida, nós precisamos entender como a vontade perfeita de Deus. Não é fácil, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de esperar. E poucas pessoas vêm para uma televisão dizer isso, mas eu tenho dificuldade de esperar. Eu não gosto de fila de banco. Tanto é que eu faço tudo agora no celular. Né? Mas eu realmente não gosto de esperar. Sou uma pessoa extremamente programada. E se eu marco um horário, por exemplo, eu acho que a pessoa que marcou comigo tem que estar naquele horário para reunião e por aí vai. Você é militar também, né? Já tem uma doutrina já bem pontual. Isso também influencia, né? A tua profissão também, será que influenciou também na maneira de lidar com a vida, com as pessoas? Eu penso que sim, Pablo, mas nós temos que ser criteriosos, né? Se você marca, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, se você marcou 14 horas, esteja lá 14 horas. É questão de você honrar a pessoa. O Adriel morou lá fora um período, né? Me disseram que na Europa, lá, se marcou 7 horas, se chegar às 7 horas, tá atrasado. Tem que chegar antes. Tem que chegar antes, as pessoas vão esperar. Engraçada a cultura lá da Europa. As pessoas vão esperar antes, não na hora que foi marcado. É interessante, né? Mas eu concordo, eu sou pontual em tudo que eu faço. E tem até uma palestra sobre isso, sobre o desrespeito de você chegar fora do horário. Depois a gente pode até falar sobre o Cronos, né? O Kairos e o Cronos. Interessante a gente falar no Kairos e Cronos, que eu lembrei até de uma frase de Agostinho de Hipona, o grande orador de Tegaste, né? O Santo Agostinho. Ele falando uma coisa, exatamente sobre isso, sobre esse impulso que nós temos, esse desequilíbrio, essa inclinação que temos dentro de nós. Aí na oração dele diz o seguinte: Senhor, dai-me graça para fazer aquilo que tu pedes. Mais ou menos assim, dai-me graça para fazer aquilo que tu pedes, então pedes o que tu quiseres que eu farei pela sua graça. Parece que a gente vive mesmo a luta do Cronos e do Kairos, essa luta dentro de nós, de não querer aceitar o tempo de Deus, né? Sempre dentro de nós uma guerra da carne e do espírito. Diga aí, Wallace, como é que você entende aí esperar com paciência no Senhor? Então, eu entendo, dentro do meu conhecimento, que não é tão vasto como os dos senhores. Humilde, né? Mas eu entendo que o esperar com paciência no Senhor, que eu gosto muito dessa citação do salmista, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, não tem a ver tanto com o ato de esperar, mas sim como você vai fazer isso. Não tem a ver com a ação da espera, mas o que você vai fazer com essa ação. Porque a minha esposa, ela é muito impaciente, né? Ela é muito afobada. E eu já sou mais tranquilo. Se a minha esposa vê uma situação, ela já se desespera, eu já fico mais retraído na minha, analisando o que eu vou fazer e como resolver. E daí, eu sempre tenho ensinado a ela que, às vezes, ela diz, mas está demorando tanto, isso não acontece. Aí eu falo para ela, tudo que você faz na sua espera pode influenciar no resultado dela. Porque, às vezes, a pessoa está dizendo, eu espero no Senhor, eu espero com paciência, mas ela vive reclamando, ela vive murmurando, ela vive se questionando. Preocupado. Ela vive preocupada demasiado, né? Aquela
preocupação, porque preocupação como ser humano todos nós vamos ter, mas ela sai do controle, não consegue dormir, aí tem que tomar remédio para dormir porque fica impaciente, a ansiedade entra de uma forma avassaladora e aquela pessoa não consegue ter paz. E em Deus a gente consegue ter paz, em Deus a gente precisa ter paz, porque se a gente não encontra paz em Deus, a gente não vai encontrar em lugar nenhum mais. E daí eu penso que essa espera, eu sempre tento me posicionar nessa espera que eu tenho em Deus, não o fato de eu estar esperando, mas como eu vou estar esperando. O que eu vou fazer com nessa trajetória de espera? Qual vai ser a minha atitude enquanto estou esperando? É interessante que o Wallace está falando, porque de fato o esperar com paciência no Senhor tem mais a ver com o estado de espírito do que com o fato de você aguardar o time das coisas acontecerem, né? É o estado de espírito, é a confiança que você tem que Deus está no controle, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muita gente tem pelo menos é uma opinião que eu tenho, né? Muita gente tem um pensamento, talvez, ignorante ou talvez falta um conhecimento acerca das coisas bíblicas. Eu penso, é igual quando a gente fala de promessa, né? Muita gente fala de promessa e o movimento pentecostal fala muito de promessa, que você vai receber a promessa, e muita gente vive baseado e com a sua vida estruturada na promessa. Eu estava conversando exatamente isso essa semana com a minha esposa, né? Porque eu tento começar o discipulado dentro de casa, é difícil, eu tento começar o discipulado dentro de casa, é complicado. Na época de TPM é mais difícil de discipular. É mais difícil, sangue de Jesus tem poder. É complicado. E aí eu tento explicar para ela, porque minha mãe esperou há tanto tempo uma promessa que eu nasci em Santa Cruz, né? Lá na favela do Aço, aí com 8 anos meu pai conseguiu tirar a gente de lá, conseguiu comprar uma casa na Alta Boa Vista. Só que era uma casa antiga, sabe, daqueles tijolos pequenininhos assim, antiga, precisa de obra. E minha mãe esperou não sei quantos anos uma promessa de que Deus iria reformar a casa dela, de que ela teria uma casa melhor para morar, né? Só que ela esperou essa promessa sentada, orando, buscando, e nunca aconteceu. Hoje a casa da minha mãe está semi-pronta, ela está concluindo, mas por quê? Porque ela focou em trabalhar para construir a casa. Todo o dinheiro que ela recebe, ela joga dentro da casa, aí bateu a laje, aí fez isso, fez aquilo. Aí eu estava ensinando exatamente isso. As pessoas querem esperar sem fazer nada. As pessoas querem viver uma promessa sem colocar a mão no arado, sem tomar atitude. Você está falando aqui, a esperança de esperançar, que é exatamente isso, esperando, trabalhando. Exatamente, porque assim, a pessoa fala assim, né? Deus tem uma promessa na minha vida de me dar o carro. Talvez Ele vá te dar condições de você comprar um carro. E aí você vai ter que ter habilitação para isso acontecer. Uma série de coisas precisam estar atreladas a essa promessa. E às vezes as pessoas criam no seu imaginário uma promessa que Deus não fez. É verdade. Isso é o pior. É verdade. Isso é o pior. Deus não mandou a pessoa falar nada, ela não recebeu nada, ela criou isso de que, não, é a promessa de Deus, é a promessa de Deus. Quem falou? Ele falou isso para você? Tá claro, não. Você tem essa vida, eu não estou questionando a sua mãe, pelo amor de Deus. Não. Tá? Eu questiono ela. Deixa que você faça isso. Mas assim, muitas pessoas, elas não se perguntam, foi Deus que falou? Eu encontro respaldo bíblico hoje para isso, porque se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque às vezes tem gente que coloca a palavra na boca de Deus e o Deus é o Deus que ela... É o desejo dela, o Deus dela Isso, Deus é o desejo dela. É como o caso da minha mãe. Eu analisando... Mas ela trabalhou, ela correu atrás. Ela começou a trabalhar, correr atrás e a injetar o dinheiro na obra, né? Porque é questão de foco, né? Aí estava esperando, sem fazer nada, esperando. E compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo e não faz a obra. Agora não, agora ela está esperando no Senhor, acreditando que ela vai ter uma casa melhor para morar, mas ela está construindo o que ela está... Durante muito tempo ela esperou, agora ela está esperançando. Agora está esperançando, concordo. Isso aí já vai uma dica aí para quem está ouvindo aí, de repente está em casa aí assistindo a Tenasa Geral, esperando alguma coisa acontecer. Diz que a fé sem obras é morta. Olha a pessoa fica parada, eu tenho uma promessa do Senhor, é uma fé sem obras. É morta, não tem valor nenhum. Verdade. Então, como é que eu digo que eu confio em Deus se eu não ponho em prática aquilo que eu confio? Se eu digo que Deus vai me dar um carro, então eu vou tirar minha carteira, porque vai me dar.
É verdade. Ah, não, eu não tenho carteira porque eu não tenho Então carro. não vai te dar, porque ele não vai contrariar uma lei que Pois é. o mundo é regido por leis, né? E nós temos que respeitar. É porque às vezes acontece existem coisas sobrenaturais que Claro, acontecem, claro. mas não é regra. Mas não é regra. Não é regra, é O exceção. problema é isso, é que as pessoas querem fazer de regra uma coisa que que é foi exceção. exceção. Porque o irmão foi, ganhou um carro e tal. Eu Agora conheço vou. a história de alguém que foi na agência, né? Eu essa aí, confesso que eu e, não ó, teria fé pra isso. Foi na agência Essa e história derramou roda. dois Acho que. Quero esse. Quero esse. E Não, todo mundo quer essa promessa. Passou um rapaz aqui e falou que uma pessoa com a sua roupa, do jeito que você está vestida, ia vir aqui e ele já deixou esse valor pago. E outra, ele não pagou com real. Pagou como? Né? A pessoa faz aquele suspense. A igreja... Pagou em cartão? Não, ela não pagou em cartão. Pagou em ouro. Aí todo mundo vai à loucura. Uma loucura, né? Quem não quer uma promessa dessa, né? Não é aula para vocês não, gente. Não, Não segue esse exemplo aí não, porque foi exceção. Se é que foi exceção. verdade de alguém... Se é que foi verdade. Porque também tem isso. Eu quero conhecer a concessionária que aceita ouro, porque eu não conheci nenhuma até hoje. Maravilha, esse primeiro bloco foi pra conta. Vamos para um break aí, um rápido intervalo. Não sai daí não, que Antenados vai voltar já já. Estamos de volta, segundo bloco Antenados na Geral, com muita alegria por você estar aqui participando. Lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Então participa comigo, o telefone vai passar aqui durante a programação, debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp. Visita a página que nós temos no Facebook, canal que temos no YouTube. Visita também o Instagram. Nós queremos a sua participação. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia bonito que o Senhor fez. E a nossa oração é essa, para que Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde, seus filhos, seu casamento, em nome de Jesus. Essa é a nossa petição a Deus em favor da sua vida. Muito bem, eu cortei aqui o Michael. Michael, por que as pessoas se decepcionam, né? Ah, não, como lidar com a decepção? Foi essa a pergunta que eu fiz. Como lidar com a decepção dentro da igreja? É bem delicado, né? Porque eu acredito que hoje, no atual momento, todas as pessoas que possivelmente estão procurando uma igreja, elas estão correndo riscos. Porque você não sabe exatamente onde você vai entrar, o que você vai ouvir, que tipo de pessoa você está sentando para receber uma orientação, enfim. É tão arriscado hoje, né? Porque a gente fala assim, você que está em casa, procure uma igreja evangélica, procure uma igreja séria. Agora, uma pessoa que está cheia de problema com a família, nunca teve uma experiência cristã, não conhece a Bíblia, é muito delicado para ela fazer uma avaliação, ela parar e falar assim, não, isso que esse cara disse é de Deus, isso que ele não disse é de Deus. Porque na grande maioria, o que leva as pessoas a irem à igreja nunca é uma motivação de paixão, nunca é uma motivação de amor. Então, como elas vão por motivos escusos, como elas estão indo atrás de necessidades pessoais, é um casamento que está quebrado, ou é uma questão financeira, por prosperidade, é por cura, as demandas humanas estão tão mais fortes do que o desejo de conhecer a Cristo, que essas pessoas, quando elas não encontram aquilo que é o seu bem-querer, elas acabam se frustrando. Então, é muito delicado hoje perceber que a gente está caminhando com uma geração de gente frustrada justamente porque não conseguiram encontrar aquilo que era a sua vontade egoísta. Eu não sei se eu consigo ser claro, mas eu percebo que, infelizmente, a gente não consegue constituir uma igreja ou viver uma igreja forte e sadia, porque na atração a elas a gente está sempre dizendo, venha, Deus vai fazer tal coisa, vem aqui porque hoje vai ser o dia tal, é o dia da mudança, é o dia da vitória. Então esses atrativos são tão materialistas e carnais, se eu posso usar esse termo, que fazem as pessoas criarem uma expectativa muito além. Então, de certa maneira, nós criamos uma demanda de gente infantilizada que faz com que eles acabem a qualquer momento não tendo maturidade para lidar com a decepção. Às vezes a motivação egoísta, de fato, é uma exatamente. razão da frustração. Lembrei até, falando sobre isso, Mateus 22, falando sobre o rei que preparou o casamento para o seu filho, aí convidou, né, alguns amigos, os amigos rejeitaram e o rei foi e mandou chamar outras pessoas que não estavam no projeto original. E aí uma dessas pessoas chegou na festa, tinha que vestir, colocar a veste nupcial, porque era costume até da época na Palestina, as festas, eles davam a roupa para os seus convidados. E um convidado rejeitou. Então, o rei foi lá, expulsou aquele cara. Foi interessante, porque estar não é o suficiente. Será que a pessoa tem o direito de permanecer
Entendeu o que é permanecer? Porque as pessoas estão ali no meio, mas será que ela entendeu o propósito? Será que ela entendeu o mistério? Será que ela está ali de acordo com o padrão, com o entendimento, com a consciência verdadeira do evangelho? Porque às vezes o cara está ali por questões egoístas. Aí o cara não quer se adaptar ao sistema porque ele está ali atrás de barganhar com Deus, se beneficiar com Deus, e não está ali para adorar o rei, e magnificar o príncipe, obedecer a palavra de Deus. Então, muitas frustrações acontecem por má compreensão do evangelho, né? O cara está ali porque não entendeu porque Agora, Pablo, a razão do evangelho. É até natural que a pessoa, quando se aproxima de Deus através da frequência a alguma igreja, ela tem uma necessidade imediata a ser atendida. Nós não podemos esperar que uma pessoa que hoje está indo a primeira vez à casa do Senhor, diz, não, eu vim aqui... Me arrepender dos meus pecados, porque eu quero estou no conhecer, inferno. esse é o risco. Os mistérios de Cristo, não. Deus tem seus meios também para atrair. Sim, veja bem, não tem nenhum problema você ter necessidade. O problema é você ter as necessidades como fonte de atração das pessoas e que toda a ambiência da igreja e tudo mais existe em função da satisfação de necessidade. Colocando necessidade no fim do processo, não como meio, né? Que às vezes o cara bota o fim, claro. Na verdade o fim é Cristo. Então, aí você pega, por exemplo, tem um slogan em algumas igrejas, pare de sofrer. Aí você diz, opa, está escrito aqui, pare de sofrer, eu estou sofrendo, é onde eu vou ficar. Como se isso fosse possível na vida, porque na vida você só sai de um sofrimento para cair no outro. Aí o evangelho vem, no mundo tereis aflições, carregue sua cruz. Mas assim, mas não era bem isso que eu queria parar de sofrer. Então, quer dizer, a geração Nutella, que hoje é agora a famosa geração Nutella. O cara fica cheio de mimimi, aí a famosa, essa geração que a gente está tendo por aí, que não aguenta uma pancada. Porque o ego, o egoísmo, a busca pelo prazer, né? É uma santificação plastificada, né? O culto à performance. Parece que o povo está atrás aí dessas coisas superficiais mesmo. Aí, meu filho, vai ficar em depressão. Cuidado, hein? Se você não entender o evangelho, que o evangelho é adorar Deus e amar o próximo, que é carregar sua cruz, e cruz não é peso, que as pessoas pensam que cruz é problema. Estou com minha cruz, estou com meu problema. Não, cruz não é problema. Cruz é assumir um estilo de vida tal que, se me trouxer prejuízo, eu não vou abrir mão dela. Eu vou continuar seguindo. Pablo, só você está falando isso e concordo plenamente com o que você está dizendo, muito bom que você falou. Eu me lembrei de um fato, né? Porque, assim, quando a gente vai fazer o batismo de alguém, normalmente tem aquelas perguntas-chave, já meio que repetitivas e tal. Lá no Egito, a pergunta dos pastores é o seguinte: a condição para o batismo, você está pronto para morrer por Cristo? Se você está pronto para morrer por Cristo, pode ser batizado, porque provavelmente isso vai acontecer. E o cálice também, o povo interpreta errado. O cálice, como Jesus trocava o cálice ali, trocou o cálice, ele está dizendo, eu vou dar minha vida pela sua. Oferecer. Hoje a gente troca cálice por motivos banais. Por qualquer coisa, só por mas um você está disposto a dar a vida pelo outro mesmo? Então, exatamente. Então, quer dizer, você pegar a igreja perseguida, a igreja que está lá no Egito e em outros lugares, evidente, ninguém está preocupado em ganhar carro, ganhar casa, passar em concurso, nada desse tipo de coisa que é bem material e do nosso mundo, né? Mas a pessoa está preocupada em o seguinte, servir a Deus, levar o evangelho para outras pessoas, sabendo que a qualquer momento ela pode ser presa e morta. Por isso que a pergunta no batismo é, você está pronto para morrer por Cristo? Está pronto para morrer? Essa é a pergunta. Começar não é assim, a fazer você quer ganhar casa, vou fazer você quer essas carro? perguntas agora, né? Pois é. Uma boa reflexão. Não vai ter desistência. Pastor Adriano, a segunda pergunta é o seguinte: por que o número de desigrejados ou de pessoas que optaram em viver sua fé fora da igreja tem aumentado tanto? Essas pessoas estão fora da bênção de Deus? Pablo, voltando um pouco aqui à pauta anterior, eu gostaria de pontuar só algumas coisas para a gente, de uma certa forma, esclarecer e trazer aqui talvez um crescimento espiritual para quem está nos assistindo. A questão da decepção ainda, eu acredito, se há, é uma pequena minoria, não é? E a questão também relacionada a igrejas, a gente tem que passar também, eu acredito, precisamos passar, penso dessa forma, nós temos que passar a mensagem também que existe sim igrejas sérias, que existem pastores sérios, que existem homens e mulheres de Deus que estão atuando aí, levando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. E
o número, o resultado, são milhões de vidas transformadas. Todo mundo que está aqui, se perguntar, tem um testemunho para contar. Eu conheci Jesus nessa situação, embora, como Jesus disse, vocês foram atraídos pelo pão, pela comida e pelos sinais, mas isso foi o começo. Hoje não, a pessoa se encontrou, se converteu, mudou de vida, mudou a família, enfim. Tem o lado 99% bom, positivo, saudável, construtivo, que eu acredito que a gente precisa passar também essa mensagem de que nem tudo está perdido, nem tudo desmoronou, não é? Agora, respondendo à segunda pergunta, que está muito atrelada à primeira, a questão dos desigrejados, essa expressão nova no nosso dia a dia, eu acredito que nós temos que ir pelo caminho também da definição. Por exemplo, o que leva uma pessoa a tornar-se um desigrejado? O que levou ela a esse fato? Primeiro, em se tratando da igreja, a igreja é criação humana ou divina? E entendo que o nosso maior modelo é Cristo. Cristo é o nosso maior modelo. As Escrituras também são. Se Cristo fez, se Cristo aprovou, apoiou, e se as Escrituras respaldam isso, eu prefiro ficar com Cristo e com a Bíblia e com o que ela diz. Quantas pessoas que decidiram viver sem igreja ou sem pastores, de uma certa forma, elas estão indo contra, agora não falando especificamente de igreja, porque o homem tem uma necessidade de estar em grupo, de estar em sociedade desde o início. Isso não é a questão de igreja de 2000 anos para cá. A questão de reunir as pessoas, fazer com que elas estejam juntas, isso é da própria natureza humana, não é? E a gente entende que o próprio Deus, ao criar o homem, fez com que, criou também a mulher para que houvesse um convívio social, para que o homem estivesse em conjunto, em grupo, etc. e tal. E ao longo da história a gente tem isso, a formação das tribos, tal, enfim. Hoje está surgindo aí essa turma, né, esses irmãos que estão abrindo mão de congregar, de participar, de ter comunhão, de estar juntos. Eu não sei em troca de quê. Eu entendo que são pessoas que não se encontraram, são pessoas que ainda estão procurando achar alguma coisa, não se sabe o que, porque se você não se satisfaz com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra, quem vai satisfazer você? É a igreja? Eu acho que não. E aí, Michael? Então, eu só gostaria de dizer que a gente precisa de definir a quem a gente intitula como desigrejado. Se tem uma pessoa que por motivo de desconforto, por mágoa, por revolta, por insatisfação, por uma incompatibilidade de incapacidade de conviver com gente, porque é vaidoso ao extremo, ao ponto de não conseguir se submeter a alguém, ou que talvez seja orgulhoso demais, que não queira ser filho de alguém na fé, que não aceite direcionamentos, conduções. Se tem alguém que se afastou do meio do convívio da igreja por esses motivos e tais parecidos, essa pessoa não é a igreja, mesmo que ela conviva em outro lugar com outras pessoas e com qualquer outro tipo de grupo. Se eu causo um racha na igreja onde eu estava para criar uma outra igreja, porque agora a gente vai se reunir numa praça, se por conta de uma infelicidade de um convívio mal feito, aí eu vou ficar me reunindo em qualquer lugar, se os motivos não são nobres, se as causas não são justificadas, essas pessoas não são igreja. E aí eu só queria entender essa terminologia desegrejado, ela cabe para quem? Porque existe sim dezenas de grupos de pessoas que se reúnem sim sem estrutura física, que a gente chama de igreja, que de fato não é a igreja são as pessoas. E existem pessoas, por exemplo, eu estive no Vale do Jequitinhonha esse ano, e lá no Vale do Jequitinhonha é um lugar tão pobre, mas tão pobre, que eles não têm como recurso para construir uma igreja. Então quer dizer que eles são desigrejados? São pessoas
pessoas fiéis, pessoas abnegadas, sinceras. Tem um irmão lá honesto que largou a vida no Rio de Janeiro, largou Forças Armadas, largou profissão, foi viver no meio de pessoas simples e que não tem recurso para construir um prédio. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas eles caminham com fé, eles congregam, eles têm comunhão, eles praticam a ceia, eles batizam gente, eles se submetem um ao outro em amor. Eu acredito nessa igreja. Mas a igreja não estão desigrejados. Isso, então, por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo, pastor Flávio, que a gente precisa de definir quem é o desigrejado, porque senão todo mundo que não tem o templo é desigrejado. Não, mas porque eu acho que não. Então, eu também não sei. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei se todo mundo que não tem templo, porque eu não tenho uma estrutura física. Não, mas eu alugo um salão de festa uma vez por semana e o resto dos convívios são feitos nas casas. Mas o templo é e a convivência é estabelecida. Isso a igreja aí. somos nós. E eu também não sou contra o lugar. Independente de onde nós estivermos, a igreja está. Eu penso que esse desigrejado que o Pablo menciona é aquela pessoa que um dia estava dentro do convívio da igreja aqui, nós, não é igreja instituição, igreja templo. E ela resolveu partir por Cristo em casa. Aí sim está fora. Não, eu não quero mais, sabe, não está dando certo essa coisa da convivência. E então eu estou preferindo, sabe? E eu acho que isso é um fenômeno do nosso tempo e que não é específico da igreja, Pablo. Tem uma jovem que é do convívio meu e da minha esposa, colega dela de faculdade, que a mãe é mãe de santo, eles são da Umbanda, e ela contando para a gente, dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais ir para o terreiro, eu só vou lá agora fazer minhas oferendas e vou embora. Eu não quero convivência, porque é muita fofoca, dá muito problema. Então você vê que em outra religião o problema é o mesmo. A pessoa não quer convivência, porque conviver dá trabalho. É mais fácil você assistir e aí é assistir mesmo um culto pela internet, né? Do que você estar junto com os irmãos, porque estar junto tem suas dificuldades, porque a gente vai ter que... A primeira coisa que a gente precisa para a convivência é paciência. A segunda é paciência. E a terceira é paciência. Se nós não tivermos paciência, a gente não vai conviver com ninguém, nem com nós mesmos. Então, a dificuldade que muitas pessoas têm, e não posso afirmar que são todos, mas eu creio que boa parte desses desigrejados são pessoas que desistiram de interagir. Elas não desistiram de Cristo, mas desistiram de interagir com outros seres humanos a nível da convivência. Então, eu prefiro estar em casa, ou então num grupinho muito seleto. Eu com mais 2 ou 3 ou 5 amigos, ali a igreja está, mas esse negócio de me dirigir a um lugar, de ir a um templo, de me submeter a um pastor, e aí tem gente que tem problemas com essa questão da liderança, né? Então, eu vou ficar aqui, porque não é o que aconteceu em Corinto? Uns de Apolo, outros de Pedro, outros... E aí vem o partido que diz: eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Né? Então pode ser esse que diz assim: eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Meu negócio é Cristo e não quero saber de homens. Aí não existe igreja. Congregar é bíblico, né? É fundamental ali, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei presente, até porque nós não fomos feitos como ilhas, isolados. Acho que o isolamento proporciona a pessoa a sofrer muitas tentações. Porque a comunidade, a gente está aqui, isso aqui é uma igreja, a gente está aqui, isso aqui proporciona crescimento, amadurecimento, troca de experiência. Então, a comunidade, ela tem muitas bênçãos, a transcendência de Deus acontece ali. O ruim é quando há idolatria, né, ao lugar, quando há essa coisa não, se você estiver fora, que é o problema lá da reforma. Né? Não há salvação fora da igreja, da instituição, não há salvação fora de Cristo, somente a Cristo. Então, assim, eu acho que também falta um pouquinho do discernimento. Que às vezes o cara está insatisfeito mesmo com a instituição, mas ele não quer deixar de conviver com 2 ou 3 ou 4. Então, ele não é desigrejado. Então, o desigrejado é aquele... Como é que a gente pode definir o desigrejado? Percebe que a gente que não quer contato com nada com ninguém. Que a gente ainda tem alguns conflitos na hora de denominar a quem a gente denomina. Porque... desigrejado é o que não é igreja, né? É isso aí. É o cara que não é. No começo da minha fala, eu digo aquele que sai por motivos de mágoa, por revolta, por ferida, por não se submeter, ou por vaidade, quer montar sua própria, e por vários motivos escusos, eu acredito o desigrejado pode ser o cara que não ama a Deus nem o próximo como a si mesmo. O cara que não é de Cristo. O desigrejado
desigrejado não é de Cristo, porque ele não é igreja. Mas eu acho que esse desigrejado tem muito a ver com a questão da convivência. Se você perguntar a alguém que se afastou, eu não creio em desviado, mas alguém que se afastou dessa convivência e perguntar para ele por quê, eu nunca encontrei ninguém que dissesse assim, porque um dia eu abri a Bíblia e eu li um texto lá que Jesus falou, eu não gostei. É sempre assim, fulano falou de mim, não sei o que aconteceu, eu estava esperando tal coisa. Então, é sempre uma questão de relacionamento humano. Conflitos entre nós que fazem com que pessoas se afastem achando assim, bom, é melhor eu servir a Deus sozinho do que junto com os irmãos. Que não existe isso. Não existe isso, não tem como, porque já deixa o Senhor bem claro que se você não ama aquele que vê, como ama o que não vê? Então, quer dizer, nós somos uns nos outros, não somos uma ilha isolada, onde a gente possa assim, não, aqui é só eu e Deus, meu negócio é com Deus, eu não quero saber de ninguém. Isso, biblicamente, não existe. É interessante pensar e refletir sobre esse assunto, porque, na verdade, igreja, e agora falando sobre o futuro, por exemplo, a gente sabe que na eternidade dar-se-á o encontro de todas as gerações e de todos os salvos. Então, esse pessoal que hoje não quer se juntar, como será isso na eternidade? Será que eles têm um outro lugar para ir? Será que tem uma ala específica? Não vai gostar do céu esse cara. Se ele não vir, se o dizer, céu não começar aqui... Eu costumo dizer lá na igreja, aos irmãos, olha, quem não gosta de gente, desista de ir para o céu. Porque, segundo a Bíblia, são milhares. Ou seja, então se você não consegue conviver aqui com meia dúzia de pessoas à sua volta, você já pensou na eternidade? Vai ser chato para esse camarada. Você já pensou na eternidade? Aquela frase que a gente ouve assim, né? Quanto mais convivo com os seres humanos, mais amo o meu cachorro. Não se aplica, não funciona, né? Não funciona. Eu vou precisar para um break, pastor Adriano, mas no próximo bloco você termina, viu? Que eu já estou aqui já uns 2 minutinhos. Vamos para um break, você que está aí ligadinho, aprendendo, gostando, crescendo, não saia não, que Antenados vai voltar já, já. Estamos de volta ao terceiro bloco, Antenados na Geral, com muita alegria, porque esse dia o Senhor fez e Ele tem nos abençoado. Espero que até aqui Deus esteja aí enchendo o teu coração de esperança, de alegria. Você que ligou a TV agora, está assistindo, estamos aqui falando um pouquinho sobre pessoas que estão desanimadas na igreja, pessoas que estão decepcionadas com a igreja, como lidar com isso. Será que é a maioria? É a minoria? Por que acontece isso? Esse é o papo de hoje. Muito bem. Vamos lá, pastores. Agora, a pessoa da igreja, dentro da igreja, ela tem uma história na igreja, ela participou desde o início da construção, tem famílias ali dentro, criou amigos ali dentro, mas ela ficou decepcionada com a liderança. Em vez dela sair, ela quer ficar, mas ela quer aprender a lidar com aquilo. Qual é a dica que vocês dão para alguém que quer ficar na igreja, não quer sair, mas está decepcionada? Ela tem que lidar com esse sentimento, com essa angústia, com essa decepção. Qual é o caminho da solução que a pessoa deve tomar? Qual é a estratégia que ela deve fazer, viver, praticar, para se livrar dessa decepção? Porque eu sempre digo isso na igreja. Às vezes as pessoas, né, pastor Adriana, querem sempre mudar as coisas. Mas aí eu disse para uma irmã lá, que ela está errado. Eu falei, minha filha, então seja a transformação que você quer ver. Em vez de ficar apontando os erros, começa de você. Seja um exemplo, seja referência, para que seja sal, a luz na comunidade, porque aí sim vamos ter alguém, já que você está enxergando que as outras pessoas não estão enxergando, então seja alguém que... Então, assim, qual a orientação que vocês dão aí para poder orientar as pessoas a vencerem a decepção? Pablo, continuando aqui o nosso tema, eu acho que a gente está vivendo hoje uma avalanche de tudo, não é? De uma certa forma, tudo tem abundância. Igreja, pastores, ministérios, informação. Se a gente recordar aí uns 30 anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, eu acredito que a oferta do Evangelho, a oferta da igreja, em se tratando de números, era consideravelmente menor do que é hoje.
Então, por esta razão, as pessoas, elas, de uma certa forma, permaneciam aonde estavam. Hoje a gente tem muita informação, muito conhecimento, o evangelho cresceu, é bom, isso é positivo, mas trouxe também as suas demandas. Se você virar o quarteirão, tem outro pastor com a outra igreja te esperando. E se você virar o próximo quarteirão, tem mais um lá te esperando. Então, isso, as pessoas não estão sabendo lidar com esse crescimento e, de uma certa forma, se valendo disso para criar subterfúgios, não é? Eu volto àquele pensamento, bom, se você não se reúne aqui, vai se reunir na eternidade? Volto a esse pensamento, mas respondendo à sua pergunta, quando se trata de ressentimento, de mágoa, falta de perdão, eu acho que ela tem que vir para o princípio, e o princípio é nascer de novo. O princípio é ser nova criatura. E alguém que nasceu de novo, alguém que é nova criatura, não tem o direito de ficar ressentido, magoado, deixar que isso venha crescer em seu coração, se tornar uma árvore, se tornar uma raiz de amargura, uma coisa terrível. Então eu acredito que se você está bem com Cristo, você tem condições de estar bem com o irmão, mesmo que você não tenha que conviver, não é? Por motivos, foi melhor para você, etc. e tal, ok. Mas eu acredito que, olhando para si como nova criatura, é o suficiente para ser liberto dessas coisas. Aí ele vai seguir aquele exemplo de Paulo em Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Ele pode até ficar ali chateado, angustiado, irado, mas aquilo não vai permanecer no coração dele, ele vai aprender a lidar com aquela situação, né? O perdão, por exemplo, ele não vai esquecer, mas não vai mais doer, ele vai viver com aquilo de forma... Aliás, é o amor, né? O amor. A gente fala, aliás, a Bíblia fala isso, né? Qual é o... Precisa amar. O amor é decisão, né? O amor não é escolha. O amor você decide. Exatamente, o amor é decisão. Já se decepcionou com alguma igreja, pastor Flávio? Eu já me decepcionei. Assim, falando de uma forma genérica, porque você deu um exemplo, né? Eu acho que a gente tem que ver isso mais caso a caso, mas nesse exemplo assim, genérico que você deu, de uma pessoa que ama a sua denominação, ama a sua igreja local, é membro dali a vida toda, mas está decepcionado, insatisfeito com a liderança por algum motivo, eu acho que tem várias providências. A primeira, pode parecer lugar comum, mas acho que primeiro e antes de tudo ele deve orar, ele ou ela, né? Deve orar. Além disso, você pode também precisar de ajuda, tá? De um profissional, de um conselheiro, de um terapeuta, de alguém que você possa abrir o seu coração, porque para te orientar. Eu passei por uma situação há um tempo, né, numa igreja de vários pastores, e a nora do pastor preferiu conversar comigo, e não com o seu pastor, que era seu sogro. Porque ela sabe que a proximidade, né, como membro da família, poderia interferir na análise da questão. Então, ela preferiu falar com alguém de fora, isso não era nenhum desprestígio ao sogro pastor, até era do conhecimento dele, que isso aconteceria, que ela viria conversar comigo sobre uma situação familiar, que ela entendeu que não era ideal falar com o pastor, que era também sogro, por causa da proximidade que poderia, de alguma forma, influenciar numa melhor visão da questão. Então, eu penso que essa pessoa, insatisfeita com a liderança, ela deve orar, buscar a direção de Deus e também procurar um conselheiro, alguém que seja de sua confiança, que tenha maturidade espiritual e também vivencial, que a gente não pode excluir que muitas das coisas dos quais a gente se queixa no dia a dia não tem nada a ver com o reino do Espírito, tem a ver com a vida humana. Né? Então, alguém com experiência de vida também, que possa orientá-la, até para ela poder olhar para essa liderança ao qual ela está insatisfeita e tentar ver a coisa sob outro prisma. Porque nós somos extremamente limitados na nossa avaliação da vida, do mundo, das pessoas. Normalmente, a gente só consegue olhar uma situação sob determinado ângulo. E, às vezes, a gente precisa de uma outra
outra pessoa para que a gente possa enxergar aquilo que até o momento não tem visto. E eu penso que a transparência também é muito importante, né? Que às vezes as pessoas estão ali chateadas e o líder talvez nem saiba disso. E é injustiça a pessoa ficar carregando aquilo e transmitindo para outras pessoas. Com certeza. Vai e fala. Se teu irmão tem algo, Mateus 18, se alguém tem algo contra ti, vai até ele. Pode ser que a pessoa não tenha nada contra ele, mas se você tem, resolve lá, vai os dois. Seja transparente, sincero. Seja irmão. Seja irmão, né? Seja irmão, seja irmão. Porque a sinceridade, que às vezes a pessoa pensa, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, aí fala a verdade e eu acabo ofendendo. A sinceridade não é acompanhada de ofensa. A sinceridade é acompanhada de doçura. Então, assim, é para transformar, não é para culpar e acusar. Então, se você estiver chateado com alguma liderança, vá lá, expõe seu pensamento. E eu acho que, de repente, assim pode até solucionar o problema. Eu não sei bem, eu acho nobre. Se por acaso tem uma pessoa que tem raiz numa denominação, está vinculada àquele grupo, já está, de certa maneira, acostumada a conviver com aquelas mesmas pessoas durante muitos anos, eu acho que é nobre ela ficar ali no desejo de restaurar essa relação. Porque, às vezes, são questões de desentendimento sistemático. Questões de quem vai cantar, quem não vai cantar, quem está na frente, quem não está na frente, quem ficou, quem não liderou. Às vezes são questões sistemáticas que não interferem na questão pessoal. E às vezes a gente mistura essa ideia de que eu discordo do sistema da logística, da liturgia, da condução, e acabo taxando e rotulando a pessoa também como não mais meu irmão. E às vezes é só uma questão de bom senso para avaliar. E se ela trocar de igreja, ela está pensando que vai ficar tudo perfeitinho, vai trocar de problema, vai ter outros problemas. Exatamente. Eu percebo com muita sinceridade que a sua pergunta para o pastor Flávio é interessante quando você fala, você já sofreu decepção? Eu acho que isso é uma das perguntas que você precisa fazer uma espécie de pesquisa no movimento cristão, porque eu acredito que pelo menos, talvez, aí 70% das pessoas que convivem no meio da igreja estão insatisfeitas, e as que ainda não estão, que eu acho que são 30%, é porque ainda não entraram no meio do convívio ainda. Então, muito... E eu não falo nesse sentido do tipo que está insatisfeita porque a igreja não vale nada. Pelo contrário, é porque às vezes ela não se preparou para conviver, para lidar, para ser experimentado, não abriu o coração para esse convívio. Agora, a minha preocupação maior, que impede, quando você usa o termo ser irmão, ir lá conversar, ser transparente, usar o argumento que Cristo ensinou para nós, que é sentar com o irmão, falar com ele, dizer para ele, abrir o coração, eu acho que às vezes a estrutura do formato que faz a relação atrapalha esse convívio transparente. Às vezes a gente só se encontra com o pastor no gabinete, ou às vezes a gente só encontra o pastor na hora que ele está dando lá a celebração do culto, quando ele está dando a palavra. Às vezes a igreja cresceu tanto que não existe facilitadores no meio da igreja, no convívio da igreja, e isso foi criando cada vez mais um afastamento dessa liderança. Eu durante muitos anos, convivi em igreja durante muitos anos, e eu passei por dezenas de problemas pessoais, eu nunca tive um acesso. O máximo próximo que eu tinha dessa oportunidade de abrir meu coração era o líder de jovem. E às vezes nem sempre esse irmão era tão preparado para cuidar das questões que eu vivia. Então eu penso que quando eu olho para aquele texto que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não toma só água, bebe um pouco de vinho por causa das tuas frequentes dores de estômago. Eu olho para um irmão, sem discussão aqui sobre vinho ser certo ou errado, estou discutindo sobre o cuidado, a preocupação do apóstolo Paulo em se sentir cuidadoso com um garoto que está cuidando da igreja. Paulo está preso, ele manda uma carta preocupado com o estômago. Eu gostaria muito que a gente deixasse de ser só líder e passasse a ser um pai que se preocupa com o estômago das suas ovelhas. Maravilha, vamos para um break. Nesse momento tem mais um bloco, quero finalizar aí com chave de ouro. Você que está aí gostando, aprendendo, não sai não, que Antenados vai e volta já já. Estamos de volta, quarto e último bloco, Antenados na Geral. Graças a Deus, chegando até aqui, aí consolando muita gente aí que está desanimada com a igreja. E é isso aí mesmo, é ser humano, a igreja não é o céu, os irmãos não são anjos. Então é importante você ter o fruto do Espírito para lidar com as diversidades de cultura, de pensamento, porque o que nos une, sempre digo isso aqui, né, Flávio? O que nos une é sempre maior do que aquilo que nos afasta. Então o assunto primário a gente tem que ter unidade. No secundário, questões doutrinárias, batismo, imersão, aspersão, se é arminiano, calvinista, isso aí é liberdade, que haja liberdade nos assuntos secundários. Mas em tudo o amor. O amor que é a decisão
de obedecer a Deus. Pastores, a última pergunta aqui é o seguinte: o que podemos fazer para ser uma igreja mais compreensível, amorosa e perdoadora? Primeiro, eu acho, Pablo, que a gente precisa olhar para si mesmo. Você perguntou no outro bloco, e eu acho que eu não respondi, se eu já havia me decepcionado. Sim, mas foi decepção muito passageira e de pouca significância, porque eu rapidamente aprendi a olhar primeiro para mim, para compreender os outros. E ver se as pessoas têm falhas, eu também tenho. Né? Então, eu vou cobrar do outro aquilo que às vezes falta em mim. E se não falta em mim exatamente o que falta no outro, mas provavelmente falta outras coisas. É o lance do tirar a trave, o cisco. Você olha, com certeza, olha com si certeza, primeiro, com né? certeza. Né? A gente tem que ser longânimo, benigno, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, depois do 22. Né? A gente precisa ter esse fruto do Espírito para poder olhar para o outro com compreensão, entendendo que todos nós estamos num processo. E se posso aqui, citando o professor Mário Sérgio Cortella, nós não nascemos prontos. Estamos em fase de aprontamento, faz parte, é assim mesmo. A graça vai ajudar o convívio, né? Que às vezes o cara quer ser tão justo que para tirar uma pinta preta de uma camisa branca, em vez dele, ele rasga a camisa inteira. Ele não tem doçura no falar. E o cara é justo e não é doce. Tem que ter doçura, tem que ter delicadeza, tem que ter longanimidade, benignidade. E aí, pastor Adriano, como podemos ser uma igreja mais compreensível, amorosa e perdoadora? Olha, Pablo, encerrando aqui esse bloco, né? Eu entendo, volto a dizer que o modelo está na Bíblia, né? O modelo está na Bíblia, e me vem aqui ao pensamento o que o próprio Cristo ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe que Jesus não ofereceu outra coisa diferente do que está nessas palavras. Cada um vai tirar suas conclusões. Eu entendo que se você tem a Bíblia, se você tem Deus, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, você tem mais do que o suficiente para conviver, para viver, para aprender, para crescer, inclusive para superar, porque já foi mencionado aqui o fruto do Espírito, que nada mais é uma capacitação para a gente administrar o dia a dia, o convívio, o emocional, o psicológico, o que a gente não entendeu ou faltou maturidade. E outra coisa, há um tempo também para se amadurecer, não é? As pessoas entram na igreja hoje e eu garanto a você que daqui a 10 anos, se fizerem o que precisa ser feito, estarão 1000 vezes melhor do que hoje. Então, se você continuar, a bênção está sobre a sua vida. O pastor Adriano falou uma coisa interessante, superar, né? Isso que é interessante. É aquilo que Jesus falou sobre dar outra face, caminhar a segunda milha, você ser forte, né? Para suportar, viver o evangelho. Nesses últimos minutos do programa, eu acredito que deve ter alguém lá do outro lado, sofrendo, triste, solitário, abandonado. Eu desejo que o Espírito Santo cure você, te promova a maturidade, te permita crescer. Abre o seu coração para a luz, porque é a ideia do Evangelho. Você será um cristão quando você conseguir superar essa marca, essa cicatriz, essa ferida que te causou. Eu desejo que o Espírito Santo encha teu coração de fé, que você tenha coragem de praticar aquilo que Jesus ensinou. Essa é a minha proposta. E é interessante que às vezes os problemas da igreja, tem um pecado que é o maior de todos os problemas, que é a transgressão da lei de Deus, mas às vezes tudo é coisa, às vezes, relacionamentos, né? Impressionante, que seria a coisa que a gente tinha que lidar com muita facilidade, porque temos o Espírito, temos o fruto, temos a consciência do Evangelho, temos a presença de Deus, a regeneração, o novo nascimento. O relacionamento devia ser a coisa mais fácil do mundo. Então, tem um minutinho só, essa nossa geração, ela anda fraca nessa parte dos relacionamentos? Com certeza, porque a gente vive num mundo individualista e que a cada dia preza mais o isolamento. Só para você ter uma ideia, Pablo, nos anos 60, 7% dos americanos viviam só. Hoje são 28%. E o que acontece lá, acontece aqui também. A cada dia que passa, as pessoas estão mais solitárias, tentando preservar mais a sua intimidade e evitando a interação com outros. Maravilha, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve todos os dias. Um beijo grande, como sempre. Até a próxima!